água de mercado, que veio com as bicicletas já especiais, e isso obrigou a indústria nacional a buscar uma melhora de qualidade, coisa que até então eles não faziam. Por quê? Porque tinha um mercado garantido. Mas esse mercado do mountain bike, ele começa a formar um público que quer um equipamento de melhor qualidade. O mountain bike traz um apelo muito forte, né, do off-road, do contato com a natureza, e essas duas empresas tiveram que se modernizar, coisa que nunca tinham feito até então. O resultado é que o consumidor, lá no final, saiu ganhando com essa inovação que aconteceu no mercado de bicicleta. O acervo do Museu da Bicicleta, ele é constituído por mais de 16 mil peças variadas, que incluem-se aí as bicicletas, as coleções de farol, buzina, campainha, miniaturas, e é muito comum as pessoas nos perguntarem qual é a bicicleta mais antiga. E nem sempre a bicicleta mais antiga é a bicicleta mais interessante. Então, nós vamos começar um passeio e vamos mostrar para vocês a bicicleta Volcity de 1907. Essa é a bicicleta Volcity, a peça mais antiga do acervo. É uma bicicleta de competição, é do ano de 1907, de procedência italiana, uma bicicleta de corrida. Ela tem alguns detalhes especiais, como o freio, os tubos do quadro dela são tubos especiais, não fechados na gancheira traseira. E é uma bicicleta interessante no aspecto do desenvolvimento tecnológico, porque a gente vê um freio para ela já bastante avançado, o guidão já bastante curvado, né, sinalizando que é uma bicicleta onde você vai se posicionar para ter um melhor posicionamento em relação ao deslocamento de vento, essas coisas que já se pensavam nesse período. É uma bicicleta que eu consegui com um grande amigo e saudoso Roque Vanzo, que teve uma bicicletaria no mesmo local, o Ciclo Vanzo, durante 50 anos lá na Rua Roma. Então foi um presente carinhoso e que a gente tem um carinho muito especial, além de ser uma peça muito curiosa. As pessoas querem sempre perguntar qual é a bicicleta mais antiga do museu. E, por sinal, é a mais antiga e uma bicicleta de boa qualidade também. Essa é uma bicicleta de mountain bike, é uma bicicleta Extor. É um projeto nacional inovador, feito em 1990 por um grupo de alunos da FEI de São Paulo, que, trabalho de conclusão, resolveram fazer uma bicicleta trabalhando uma resina nova no mercado que estava chegando, que é a fibra de carbono. Essa é um protótipo. Foram feitos 3 protótipos para teste. Nós recebemos essa bicicleta na ocasião porque nós fizemos o teste com ela com uma revista chamada Bici Sport, na qual nós trabalhávamos. Ela tinha uma coisa importante na época, é que todas as medidas dela de caixa de direção, onde vai ali o guidão, do movimento central, onde vai a coroa e a pé de vela, e onde vai o freio ali, que se chama de boss, são estándar, ou seja, se você tivesse uma bicicleta importada com material de muito boa qualidade, era só você tirar aquele material todinho e passar para o quadro da Extor, né? Foi produzido, foram produzidas poucas bicicletas em função do custo na época, que era muito caro, né? Você só comprava o kit, que era o quadro e o garfo, e na época isso custava em torno de $2.500, né? No início do mountain bike aqui. Ela não teve assim apesar de ser uma bicicleta muito boa, um quadro baseado na Klein americana, esse desenho, né, bojudo, não teve assim não foi um sucesso de venda. Então é uma bicicleta, apesar de recente, uma bicicleta muito rara em função desses detalhes todos agora colocados.
Essa é uma bicicleta Peugeot de competição, é um modelo profissional de 1947 e o nome dela é Peugeot Tour de France. Isso porque durante a Segunda Guerra Mundial o Tour deixou de acontecer de 1939 até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. E para comemorar a volta do Tour, a Peugeot lançou esse modelo de bicicleta especial chamada Tour de France, equipado com aro tubular de madeira, né? Isso deixa a bicicleta muito mais leve, né? Porque no pós-guerra ainda não se tinha a utilização do alumínio na bicicleta, os aros eram de ferro e o aro de madeira ele é bem mais leve, né? Além do que muito resistente. Ela é uma bicicleta equipada com 12 marchas, já para a ocasião, uma revolução, né? Ela tem um câmbio dianteiro muito interessante, que é um câmbio da marca Strong-Light, e só com um leve toque assim da mão, né, ele faz o deslocamento da corrente. E atrás é um câmbio simplex. O que é comum da época, ela vinha equipada com uma caramanhola no guidão, né, para facilitar o atleta, né. Ela tem um tubinho ali, naquele caso ali ele é um tubinho reto, mas ele podia ser um tubinho curvado, porque o atleta pedalando, ele não teria que, por exemplo, muitos que tinham que botar a mão na camiseta atrás para puxar a caramanhola com água. Ali ele só pedalando, baixava a cabeça e bebia água ali mesmo. Então é uma bicicleta muito especial, bastante rara, a Tour de France. Nós temos aqui um ciclomotor, conhecido como Solex, mas o nome correto é Velo Solex, de procedência francesa, é de 1966. Motorzinho de 2 tempos, tração na roda dianteira. Esse motor tem 38 cilindradas, baixíssimo consumo. Ele funciona com um sistema de basculante, né? Aquela alavanquinha baixa o motor em cima do pneu. Ele tem uma cremalheirazinha ali no meio entre o tanque de gasolina e o gerador dela, então atrita em cima do pneu dianteiro e ela se movimenta, então a tração dela é dianteira. Ela é feita toda de chapas, né? A estrutura dela é toda de chapa, ela é muito leve, né? E fácil de ser usada, e tem um detalhe, na falta de combustível, alguma avaria mecânica, você pode rebascular o motor, ou seja, desimpede a tração na roda dianteira e ela pode ser pedalada como uma bicicleta normalmente, né? Ela tem as manetes viradas ao contrário do que se vê numa bicicleta, mas isso tem um propósito de proteger o condutor no caso de uma queda, né? Se o guidão vier para cima da perna dele, ele não vai se ferir. É uma bicicleta que teve uma aceitação bastante grande na década de 60, aqui se vendeu muito, e na França até hoje se produz uma variante da Solex, já bem mais modernizada. Essa bicicleta ela tem um título bastante interessante, de ter sido a menor bicicleta produzida em série no Brasil, a Monarch Fofita. É uma bicicleta infantil de 1960, aro 10, né? Ela é totalmente original, muito simples, funcional, tração na roda dianteira dela, pedalzinho, já vinha equipada também com a rodinha para equilíbrio na roda traseira ali para a criança. E era uma bicicleta também de uma época muito interessante, né, que se pensava na criança, né? Hoje, se você quiser dar uma bicicleta para o seu filho, para a sua filha ali com 1 ano e meio de idade, quase 2, não existe essa bicicleta. Mas nesse período você tinha bicicleta já a partir do aro 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. O Israel Nicolau é um amigo, é um artista plástico lá de São Paulo, formado pela FAAP, que tem uma
paixão muito grande por bicicletas. Então tudo aquilo que ele consegue soldar e colar, ele transforma em bicicleta. Então o Israel vai a ferro velho, vai a desmanche, buscando material. Então ferro de construção, corrente, argola, porcas, parafusos, são todos materiais que o Israel emprega na construção das bicicletas dele. E essas 30 bicicletas que o Israel mandou lá para o museu, todas elas são peças únicas, são numeradas 000, não terão réplicas e nem duplicatas. Ou seja, o Museu da Bicicleta tem 30 bicicletas que não existem em lugar nenhum do mundo. Só aqui no Museu da Bicicleta de Joinville, feitas com exclusividade pelo Israel. Essa é uma bicicleta Durkop de 1951, é uma bicicleta alemã, é uma bicicleta típica aqui de Joinville, ela é feminina, dotada com freio contrapedal na roda traseira e o freio sobre pneu na roda dianteira. O cilim é original, cilim sobre molas, é uma peça que foi bastante usada aqui na cidade. Nós temos inclusive dela a nota fiscal de compra e também o licenciamento dela de 1959, que foi o último ano em que foi obrigatório o licenciamento de bicicletas aqui em Joinville. Essa é uma bicicleta Condor 05, é a designação militar dela no exército da Suíça, que é o único exército do mundo ainda que tem batalhões de ciclistas, que eles chamam de batalhões de caçadores, né? As bicicletas Condor, elas têm uma história muito interessante. Elas começaram a ser produzidas no ano de 1900 e foram produzidas até 1960 de forma ininterrupta. Elas equipavam o exército da Suíça até o ano de 2000, elas continuaram em serviço ativo, quando elas foram baixadas, isto é, elas deixaram de ser utilizadas, esse modelo específico da 05. Hoje o exército suíço continua ativo com batalhões de ciclistas e eles utilizam hoje uma bicicleta de mountain bike com freio hidráulico, freio a disco. A bicicleta ela é fantástica, né, com vários tipos de bagageiro para estar levando diversos tipos de armamento também. Essa bicicleta é do ano de 1942, que aliás as duas únicas coisas que modificavam nessa bicicleta, nesse período que a gente mencionou, do ano de 1900 até 1960, era exatamente o ano que ela foi fabricada e o número de série, que ficava ali logo abaixo do cilim delas, né? Essa aqui ela tem um acessório muito interessante, que é o farol de blackout, né? Elas têm a cor preta, né, porque é a cor que não reflete, o preto, né, para evitar exatamente os bombardeios aéreos, e ela tem aquele foquinho bem pequenininho que é só para iluminar o chão, nada além disso. Ela vem equipada com bomba de encher pneu, com um farolzinho lateral de dínamo chamado farol de cidade, que fica ali no garfo. E ela tem 3 tipos de freio. Ela tem o freio sobre pneu, na dianteira, ela tem na traseira o freio contra pedal e um freio contra tambor, né? Relembrando que eles andavam com essas bicicletas pelos Alpes. Uma bicicleta Orkan, ela é de procedência sueca, o ano dela é 1948. Ela tem um detalhe de acabamento bastante interessante no tubo superior, no inferior e ali na cabeça do garfo, são os detalhes em azul e amarelo. Aquilo é um trabalho em alto relevo, né, que valoriza bastante a bicicleta. É uma bicicleta feminina, alta, que o pneu dela é aro 28, e vem com uma série de acessórios bastante característicos desse período, né, dos anos 50 principalmente, onde você tinha uma série de acessórios
para equipar a bicicleta. Então, desde dois faróizinhos para colocar em cima do paralama, uma anteninha, né, com uma bolinha na ponta, poderia usar uma bandeirinha do time, do Brasil, enfim, existe uma gama de acessório bastante grande. A outra vantagem dessa Orkan também é o peso dela, porque o aço sueco é um aço de muita qualidade, e por essa razão ele tem as paredes internas do tubo mais finas. Isso diminui bastante o peso da bicicleta. Essa é uma bicicleta francesa, da marca Terreau. É uma bicicleta feminina, aro 26. Ela tem um design belíssimo, né? As bicicletas francesas, de uma maneira geral, elas são muito bonitas, muito bem acabadas e com muita qualidade. Essa bicicleta ela tem dois detalhes técnicos que são muito importantes. Primeiro, o sistema de freio dela, que é um sistema inovador para a época, né? Um sistema de pinças que são muito legais. O câmbio traseiro dela, que é um câmbio simplex, que ele é conhecido como simplex de braço mole. Isso porque aquela braçagem do câmbio traseiro, ele não tem molas internas, então acontecia de quebrar a mola, ele se movimentava para trás, mas a corrente não caía e a bicicleta poderia ser utilizada normalmente. Ela não tinha uma importação regular, essa bicicleta. Ela deve ter vindo muito provavelmente por algum imigrante, alguém que viajou e trouxe para cá, porque ela não era comercializada em lojas, né? Pesquisas que nós fizemos ao longo do tempo aí, da marca Terreau, inclusive hoje, se você entrar na internet e for fazer uma pesquisa, você não acha mais referencial sobre a bicicleta, mas é uma bicicleta extremamente leve, ágil, muito boa de ser utilizada. O cilindro dela também é um cilindro bastante confortável, é um cilindro de couro com ação sobre molas, né? Ela tem um bagageiro ali traseiro bastante amplo e um refletor traseiro na cor azul que chama muita atenção, né? Tem um bom reflexo e é uma bicicleta de uma época